E aí, pessoal, voltamos aí para a segunda parte aí dessa parte introdutória, ok, de gráficos estatísticos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de gráficos, tá? A gente vai trazer alguns aqui, não são todos, tem uma variedade imensa de gráficos, de tipos, né? Mas acho que esses aqui, acho que são os mais utilizados, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e as características e de que forma que a gente pode usar cada um deles, tá legal? Vamos lá. Gráfico de colunas, tá? Então esse é o primeiro que a gente vai ver, ó, também conhecido como gráfico de barras, ok? Eles são utilizados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período, ok? As colunas podem surgir de duas maneiras. Horizontal, ela é chamada de gráfico de barras, ou a vertical, que é chamada de gráfico de colunas, tá? Então são essas duas características. Normalmente utiliza para, vamos dizer assim, como que a gente pode falar? Para comparar quantidades de um determinado produto ou de uma determinada característica. Por exemplo, a gente vai ver nos exercícios que eu passei, por exemplo, etnias, né? Os tipos de etnias que tem no Brasil. Então, traz um gráfico de barras lá com brancos, pardos, pretos, amarelos, indígenas, e cada barra representa a quantidade de um deles, tá? Seria mais ou menos isso, ou vamos pegar aqui alunos, fazer uma pesquisa de alunos na sala de aula, quais o esporte preferido de cada um, a gente dá uma quantidade de esportes lá, 4 esportes diferentes e pede para os alunos votarem, então a gente pode montar isso num gráfico de barras lá para ver quais tem mais, qual tem menos, e aí você batendo o olho nesse gráfico, pelo tamanho das barras ou das colunas, você consegue saber qual que é o preferido, qual que não é. Basicamente é isso. Então a gente usa nessas situações, vocês vão, né, tem vários gráficos aí que vocês podem pesquisar também na internet de gráfico de barras ou de colunas, vai trazer N características aí, N informações que vão, justamente para auxiliar aquelas informações, aqueles dados coletados para auxiliar na leitura e na tomada de decisão, né? Basicamente é para isso que servem os gráficos. Então, o gráfico de colunas é esse, ele pode ser apresentado de forma horizontal ou vertical, tá? Em várias situações. Temos aí o gráfico de linha também, também chamado de gráfico de segmento, ok? Ele é utilizado para representar valores, sequência numérica, em um determinado espaço de tempo, ou seja, mostra as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. Um exemplo claro para a gente, ainda mais nesse tempo, eleições, gente. Presta atenção quando você assistir um noticiário que vem trazendo eleições, então, intenções de voto, né? Pesquisa de intenções de voto. Vocês vão perceber que eles trazem lá o nome do candidato, a porcentagem de votos que aquele candidato recebeu, ok? Num determinado período, num outro período, e mostra a evolução disso. Então, mostra como uma linha subindo ou descendo de acordo com que o seu candidato subiu ou desceu nas pesquisas, ok? Outro também, falando de pandemia, também a média móvel aí de mortes a cada 7 dias que eles fazem aí também é a mesma coisa. Então, num determinado período, num dia eles pegam lá a quantidade que era, no outro período eles põem também a quantidade e traçam uma linha mostrando se aquela quantidade está descendo ou subindo. Temperatura, por exemplo, do dia, né? Dos dias, você pega uma semana aqui em Barueri, por exemplo, em Osasco, qual foi a temperatura a temperatura média de cada dia aí né, de 7 dias na nossa cidade. Então aí mostra se sobe, se desce a temperatura ou nos meses. Então serve para a gente ver a evolução de um determinado valor, de uma determinada variável aí. Tá? A gente pode falar de temperatura, pode falar de intenções de voto, pode falar de mortalidade pela Covid, entendeu? Várias situações mostrando exatamente isso, qual a evolução, tá? Se está subindo, se está descendo, e em cima disso eles vão tomar decisão. Aí as pessoas que podem, os tomadores de decisão, vão tomar as decisões e fazerem as devidas análises de acordo com o que o gráfico está apresentando, né? Batendo o olho, ele fica mais fácil de você saber se está subindo ou descendo, qual que está o que está acontecendo, ok? Vamos seguir a vida aqui, senão essa aula fica muito comprida.
Gráfico de pizza. Esse é interessante, né, gente? Olha só. É também chamado de gráfico de setores, ok? Esse modelo, ele recebe o nome, esse nome, pois tem a forma de uma pizza, ou seja, é circular, tá? Eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, seguindo o conceito de proporcionalidade. Então, aqui é o seguinte, como funciona? Lembra, eu falei, eu gosto de esportes, por exemplo, né? Então a gente caracteriza, pega 4, 5 esportes diferentes e faz a pesquisa dos alunos na sala de aula, qual o esporte preferido de cada um deles lá. Então, a gente vai pegar essas informações e cada esporte a gente vai ver quanto foi votado e quanto aquela votação representa do todo. Normalmente o gráfico de pizza ele é representado em porcentagem, tá? Então ele sempre vai trazer porcentagem. Então, por exemplo, o futebol, ele representa aqui, os votos do futebol representaram 80% do valor de todos dos votos totais aqui. Então, a gente soma 100 votos, 80 votos foi para futebol, 10 para basquete e 5 para vôlei, por exemplo. Tá? Então, de 100 votos, então 80% foi para o futebol, 10% para o basquete, 5% para o vôlei, aí outros esportes receberam os outros 5%, por exemplo. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona esse gráfico de pizza. Tá? Normalmente ele vai ser representado por porcentagem, tá? Então, sempre levando aí um conceito de proporcionalidade é isso. O quanto representa aquele esporte, ou aquele dado, aquela informação do todo, tá? Quanto um daqueles caras lá que estão sendo votados recebeu de votação representado pelo todo aí, né? A parte que ele recebeu em porcentagem. Basicamente é isso, ok? Temos também aí para finalizar, os infográficos. Então, o infográfico, ele representa a união de uma imagem com um texto informativo. As imagens podem conter alguns gráficos, alguns tipos de gráficos, não precisam ser os mesmos. Aqui nós temos aqui, vocês percebem, nós temos um gráfico de barras aí, ok? Trazendo informações. Aqui no caso ele está falando sobre água, o consumo de água pela população, né? Então o infográfico ele traz, além de gráficos, pode trazer mais de um, ele traz algumas outras informações também que nos ajudam a entender o todo daquele assunto que ele está nos trazendo. Então fica visualmente fica muito mais simples de entender, não só um texto, né, de repente traz isso num texto só, fica muito maçante para conseguir entender. Então, um gráfico, alguns desenhos, algumas informações, a gente consegue ter uma visão geral aí do que o infográfico quer nos apresentar. Então, são basicamente esses, vamos dizer assim, os mais utilizados, né, de gráficos, mas realmente é bem, eu estou passando só uma breve introdução para vocês, tá bom? Vou voltar na próxima videoaula, nas próximas 2 videoaulas, aí falando um pouquinho já dos exercícios, das atividades que eu postei junto com a primeira videoaula, tá? Então a gente vai, de repente, ficou com alguma dúvida ainda, a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada um deles, acredito que vai poder ajudar, vai dar para ajudar vocês aí na execução dos exercícios, das atividades, beleza, gente? Obrigado e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.